E aí, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu tô aqui com o VXZ R1 SE, tá? Essa versão aqui é a versão, digamos que mais baratinha que tem ali no AliExpress. Custa na faixa de 110, 120 reais, dependendo do vendedor. Eu, particularmente, achei por 108 mais 22 reais de imposto. Inclusive, eu vou deixar o link dela aí na descrição. Vou comparar aqui com o R1 Pro Max, que é a versão, digamos que mais completa. E já diga-se de passagem aqui, rapaziada, é o seguinte. Esse mouse chegou absurdamente rápido pra mim, tá? Eu comprei ele no dia 5/1, tá? E chegou aqui pra mim no dia 12. Ele chegou muito, muito rápido, tá? E eu não fui taxado, obviamente já paguei imposto ali no ato da compra. E como eu falei, o link vai estar aí na descrição justamente do vendedor que eu peguei, beleza? Então vou fazer um unboxing dele aqui, vamos ver o que vem junto e comparar com a versão mais completa. Então, aparentemente aqui ele tem uma caixinha um pouco mais simples do que a versão R1 Pro Max, mas isso não importa tanto, né? O que importa mesmo é o mouse. E aqui a gente tem o cabo. O cabo, pelo que eu me lembro aqui, é igual, nada diferente. Temos aqui o termo de garantia, né? Mas não temos garantia da China depois de um tempo da compra, né? Só se chegar com problema, coisa assim. O manual do mouse, tá? Que, convenhamos, né? Não serve para muita coisa, mas tem algumas instruções aqui para quem precisar ficar com dúvida, mas não tem muito segredo utilizar ele não. E aqui o mouse que vem nessa caixinha bem simplesinha, né? Não vou tentar nem rasgar isso daqui, tentar tirar ele aqui sem rasgar. E, bom, veio aqui no plastiquinho. E aqui tá ele, tá? Primeiro detalhe, tá? A caixa realmente é uma caixa bem mais simples do que a versão normal. Não que isso importe, na minha opinião. E não vem algumas coisas também, né? Na versão mais completa acaba vindo aí grip tape, acaba vindo fit extra. Esse aqui é um pouquinho mais simples na questão do unboxing. Bom, na qualidade de construção do mouse, rapaziada, mesmo ele sendo a versão mais barata, ele continua sendo um mouse muito bem feito e muito bem construído e tão bem feita quanto a versão mais cara. Um mouse sólido, bem robusto, sem nenhum tipo de fragilidade, sem nenhum problema na estrutura. Tem uma leve diferença no peso, se eu não me engano, coisa de 5 gramas, tá? Quase imperceptível. E a única diferença real que eu percebi é que aqui tá escrito em preto e aqui vai estar escrito em cinza, meio brilhante e tal, até meio difícil de capturar aqui na câmera. E também ele não vai ter o coating, tá? Para quem não sabe, o coating é uma espécie de revestimento que o mouse tem aqui, um revestimento no seu plástico. Na prática, olhando, é um pouquinho difícil de ver, tá? E não sei se na câmera ele vai captar essa diferença. Mas basicamente o que acontece? Nessa versão mais barata, o aspecto dele vai ser somente de plástico. Ele tem um plástico levemente texturizado, assim, levemente áspero. No toque da mão acaba sendo um pouquinho mais liso. E esse coating, tá? Ele basicamente dá um aspecto mais premium, um aspecto assim que passa a ser mais liso, mas ao mesmo tempo ele dá um grip legal na mão, tá? Quando a gente pega esse pouquinho de suor que fica na nossa mão quando a gente segura algo plástico, ele dá um grip legal e ele gruda bem na mão. Então é basicamente essa diferença que vai ter. Normalmente, né, para quem talvez aí não conheça, esse tipo de aspecto coating, geralmente a galera gosta mais e é muito comum em mouses mais caros, beleza? Mas não que seja ruim esse aspecto plástico. Tem gente que acaba até mesmo preferindo. Eu, particularmente sendo sincero, não ligo de ter um aspecto plástico, mas não tem como negar, né, que esse aspecto um pouco mais premium acaba me agradando mais, tá? Mas não é um acabamento ruim, ele só vai ter esse aspecto todo em plástico, tá? Que lembra muito o Ninjutsu Sora de primeira geração e também o Dragonfly F1, beleza? Tem uma coisa que eu gostei mais na versão barata do que na cara, que é a tatilidade do switch, tá? Os laterais, eles estão praticamente iguais, tá? Uma diferença mínima entre eles aqui, não dá nem para dizer que um tá melhor que o outro. O scroll definitivamente tá melhor aqui na versão Pro Max, um scroll mais silencioso, com marcações bem mais definidas. Aliás, tão bem definidas não, esse aqui é bem definido, mas é um scroll bem mais barulhento e parece um pouquinho solto. Mas os principais têm uma tatilidade bem melhor, tá? Ele usa o switch da Huano, enquanto esse aqui usa o switch da Kailh, e não tem como negar, né, que switch da Huano hoje em dia tá sendo aí a preferência da galera. Então assim, ele tem uma tatilidade melhor, tá com um aspecto assim mais crisp, tá, mais tátil do que esse daqui, que parece que quando eu clico, ele ainda percorre um pouco mais para acionar o switch. Então ele dá o clique, mas dá um clique assim meio xoxo e ainda ele percorre para dentro do switch, né? Ele tem uma espécie de molinha dentro do switch. Então ele, digamos que acaba cedendo um pouquinho e acaba não sendo tão tátil, né, tão sensação de clique que tem aqui o Huano, beleza? Então assim, eu achei que o Huano tem uma tatilidade assim consideravelmente melhor do que esse Kailh aqui.
E aqui na parte de baixo temos os fits, tá? Que são exatamente iguais, tá? Não senti diferença nenhuma no glide entre eles, é o mesmo fit, tá? Tô usando aqui eles em um PK Control e tem um glide assim bem suave, bem tranquilo assim, não vejo como sendo fits ruins. Logicamente, eles não vão chegar no nível ali de um Tiger Ice, de um Quadruped, de um Hyperglide, mas assim, para a grande maioria das pessoas, inclusive para mim mesmo, tá mais do que suficiente esses fits que vieram de fábrica aqui. Em questões de shape e pegada para esse mouse, rapaziada, a minha mão tem 17,5 cm e eu basicamente uso ele com pegada claw, tá? É um mouse que eu acho que vai ficar de fato muito bom para quem usa pegada claw, porque ele tem essa parte mais baixa e ele vai ficando mais alto na parte traseira do mouse e consequentemente fica muito bom para pegada claw. Os dedos ficam bem curvados e essa parte mais traseira aqui acaba acomodando muito bem a parte da palma da mão aqui, tá? Então basicamente dedos bem curvados aqui na altura do scroll, a palma da minha mão apoia bem aqui e os outros dedos ficam apoiados nessa parte aqui, tá? Também dá para utilizar ele com pegada fingertip. Para mim não fica muito bom porque ainda mantém um pouquinho de contato aqui na parte de trás. Então para quem tiver a mão um pouco maior, tipo 18,5, 19, 20 para cima, já dá para usar a fingertip com mais tranquilidade. Agora, não é um mouse que eu indico para pegada palm, tá? Como vocês podem ver, se eu for usar uma pegada palm, os dedos aqui na parte da frente não ficam em contato com o mouse. Então, assim, não fica uma pegada palm como outros mouses, como por exemplo o G Pro Superlight aqui, ó, que fica totalmente em contato com a minha mão. Então, é um mouse mais voltado mesmo para pegada claw ou pegada fingertip. E bom, quanto ao software, é o VHub, tá? Mas se vocês repararem bem aqui, é até engraçado porque aparece Dragonfly Mouse, ele tá identificando um Dragonfly aqui no R1. Isso não é exatamente um problema, tá? Porque tem toda a configuração aqui que dá para ser feita, mas é um tanto quanto estranho o fato de aparecer outro mouse, não estranho o fato de aparecer o Dragonfly, porque aparentemente é o mesmo fabricante, é um VXZ Dragonfly, o outro é VGN Dragonfly, e pelo que dá para entender é o mesmo fabricante. E aqui a gente consegue fazer o seguinte, ó, consegue fazer o remap das teclas, consegue ajustar a DPI, infelizmente não dá para ajustar em XY de forma independente. Temos na aba da performance o polyrate que vai até 1000, o LOD entre 1 e 2, eu tenho uma ressalva com esse LOD aqui que já vou falar para vocês. Tem aqui o tempo que o mouse vai desligar, algumas outras configurações que eu deixo desativado e o debounce time, né, que digamos que é o tempo de resposta do switch, eu particularmente uso em 4, que é um limite para não dar double click, né, se você usar muito baixo vai dar double click no mouse, então para switch mecânico, como é o switch que tem nesse mouse aqui, eu geralmente uso em 4, 6, no máximo 8 aqui, mas 4 geralmente não tem problema, beleza? E na última parte a gente vê aqui que tem a parte de update, tanto do firmware do mouse quanto do receptor, e o meu já estão atualizados, e tem aqui o 4K para parear, mas 4K não é compatível com esse mouse aqui não, tá? Então ele aparece aqui só simplesmente porque o software tem compatibilidade com outros mouses também. Pois bem, rapaziada, vamos falar aqui se vale ou não vale a pena comprar esse mouse. E aqui eu adianto o seguinte, tá? Vale a pena? Vale, mas existe um público específico para comprar esse mouse, tá? E vocês vão entender muito bem o porquê. Ele usa o sensor PixArt 3395 SE, tá? Esse sensor é bom, mas ele tem, assim, digamos que alguns problemas. Um deles é o LOD, tá? Vai ser na casa aí de 2 milímetros, o que hoje em dia é considerado bem alto, principalmente para quem joga competitivamente, tá? Então, assim, em alguns momentos eu sentia que quando eu tava dando aquelas remadas e tal, e ainda mais eu que uso sensibilidade baixa, antes de colocar o mouse no chão, ele escapava um pouquinho o cursor pro lado. Então isso é muito incômodo para quem joga competitivamente, porque geralmente você vai acertar um pixel e ele, pum, escapa um pouquinho pro lado. Não é todo o tempo que acontecia, não é uma parada assim que me fez jogar muito mal, porém eu sei que tem muita gente que se incomoda com isso, então definitivamente não vai ser um sensor muito bom para jogar competitivamente. E outro detalhe que eu percebi é que a latência de movimento desse sensor é um pouquinho mais alta, então assim, quando eu começo a movimentar o mouse, ele demora um pouquinho mais para responder que, por exemplo, o R1 Pro Max, que tem o sensor PixArt 3395 convencional. Então ele tem esses dois problemas no sensor, portanto é um mouse que eu indico mais para quem joga casualmente. Dá para jogar competitivamente? Dá, sem o menor problema, mas como a diferença de preço para a versão R1 normal, que vem com o sensor PixArt 3395 tradicional, é muito pequena, então assim, vale mais a pena partir para a versão regular dele do que partir para essa versão SE que é mais baratinha. Mas para quem for comprar esse mouse e for jogar casualmente, ele tem características muito boas, tá? Um mouse muito bem feito, muito bem
construído, tem uma tatilidade do switch fantástica, tá? O switch Ruano que tem aqui nele é muito bom, e eu achei melhor do que o R1 Pro Max tem um Kailh. O conjunto de botões é muito bem implementado, tá? Eles não têm folga lateral a ponto de incomodar. Ele tem, assim, uma tatilidade muito boa, como mencionei, porém, quem clica muito aqui na pontinha do clique vai sentir que o botão acaba curvando um pouco mais, tá? Então isso pode ser um incômodo para quem clica muito aqui na ponta. Eu particularmente clico na altura do scroll, não senti incômodo e gostei da tatilidade, mas inevitavelmente quando clica muito aqui na ponta o botão dá uma bela de uma curvada e isso pode ser incômodo para quem for clicar aqui na ponta. O formato e o shape do mouse eu não tenho o que reclamar, tá? É um shape bem bacana, muito bom para o PH da Claw, como eu mencionei. Para quem gosta desse tipo de shape vai simplesmente adorar esse mouse, porque realmente tem um shape bem bacana. E é basicamente isso que eu tenho para falar sobre esse mouse. Tem mais um detalhe que eu esqueci, quase que eu me esqueço, que é a bateria. Ela dura em torno de 40 horas, 35 a 40 horas. Tem uma versão SE que vem com 500 mAh de bateria, que aí vai durar em torno de 70, talvez 80 horas. E se você quiser saber mais sobre as diferenças entre as versões, tá? Vai aparecer um vídeo aí na tela para vocês, assim como vai aparecer também o review da versão Pro Max, que é a versão mais completa, e o link para compra de todas as versões vai estar aí na descrição, tá? Qualquer dúvida que ficou aqui no review, pode perguntar que eu respondo assim que possível. Deixa aquele like para dar aquela força, se inscreva no canal se você não for inscrito e a gente se vê no próximo review.